Viva a sua essência, eu sou o jornalista Rafael Augusto Machado, proprietário da editora Virtua, e vou trazer aqui algumas rápidas dicas de edição de livros para vocês, para a gente refletir um pouco sobre a importância de manter a escrita correta, a pontuação correta, alinhamento correto na edição de livros, para poder oferecer aos leitores um produto de ótima qualidade. Porque muitas vezes o autor tem o grande talento na criação de histórias, na organização cronológica dos fatos, deixando a leitura bem agradável, mas às vezes na correria para registrar a história, acabam passando alguns fatores técnicos, alguns detalhes técnicos, e aí entra o papel do editor, que é o nosso caso também, que é fazer essa revisão e essa correção de alguns pontos. Então a intenção é a gente abordar alguns desses pontos para a gente refletir um pouco sobre a importância de oferecer um produto bem revisado aos leitores. Aqui eu estou com um texto que eu estou editando, e nós vamos passar alguns pontos que é interessante para você que está pensando em escrever ou você que já escreve, se atentar a alguns pontos que no momento que você já estiver redigindo e já for editar ele já certinho, vai ganhar bastante tempo e vai já desde o início oferecer um produto de qualidade para o editor e para os leitores. Aqui, por exemplo, a gente tem uma história bem interessante, muito bem contada, mas alguns pontos técnicos são interessantes da gente abordar. Começar por este parágrafo aqui, ó. Os quatro conversavam, e aí nós temos as reticências aqui. O que se sugere tecnicamente? Por norma de redação, de 0 a 9... no decorrer do texto a gente costuma redigir numeral por extenso. Então aqui os 4 vai por extenso. Conversavam, aqui as reticências estavam separadas e a gente junta ao conversavam. Aqui fica opcional, tu pode seguir com inicial minúscula, aqui o restante da frase, ou inicial maiúscula. Eu, como editor, neste caso, prefiro começar um novo período aqui. Observe, os quatro conversavam. Eram alegres e felizes. Vírgula, aqui faltou uma vírgula, porque a gente está enumerando fatos. Ó. Eram alegres e felizes. Vírgula, tinham muita energia. Vírgula, todos sorriam. Ou melhor, a gente bota um E aqui. Tinham muita energia e todos sorriam. Vírgula, menos Liam. Ponto. Aqui a gente começa um novo período, porque aqui nós vamos detalhar o que estava acontecendo com o Liam. Então aqui a gente pode ou dar um ponto final e começar uma nova frase, ou também colocar 2 pontos, não fica errado. Aí a gente começa com minúsculo aqui. Menos Liam, por quê? Ele, vírgula, como sempre, porque aqui nós estamos usando um aposto. O aposto é uma explicação no meio do texto. Ele, vírgula, como sempre, estava sempre sério. Observem aqui que o sério estava sem acento, a gente já acentua, é uma paroxítona terminada em ditongo, e cheio de raiva. Este já apresentava, aqui está sobrando, a gente pode tirar, ó, porque quando a gente diz que ele estava cheio de raiva, a gente já sabe que ele apresentava raiva. Então o parágrafo ficou assim: os quatro conversavam, eram alegres e felizes, tinham muita alegria e todos sorriam, menos Liam, 2 pontos. Ele, vírgula, como sempre, vírgula, estava sério e cheio de raiva. Legal, fechou este parágrafo. A charrete andava quando o Sr. Kraus viu um grupo de homens andando pela estrada de chão. Observe que aqui charrete está com inicial maiúscula, porém, por tratar-se de um substantivo comum, como carros, casas, a gente pode começar com inicial minúscula. A charrete andava quando o Sr. Kraus, perfeito, o nome começando sempre com maiúscula, viu um grupo de homens andando pela estrada de chão a cavalo. E com o auxílio, aqui a gente está descrevendo a situação, com o auxílio, observe a falta do acento aqui,
auxílio de veículos, também faltou o acento aqui. Viu um grupo de homens andando pela estrada de chão a cavalo e com o auxílio de veículos. Aqui nós vamos começar um novo período. É interessante a gente dar um ponto aqui e começar uma nova frase. Ele parou e olhou os garotos. Aqui um erro de digitação. Os garotos. Ele parou e olhou, vírgula. Os garotos se ergueram na charrete. Aqui também houve um erro de digitação. E pediram ao senhor, quem pede, pede a alguém, objeto indireto, ao senhor Kraus o que estava acontecendo. Observem aqui um vício de linguagem bem comum, que é usar o pediram no lugar de perguntaram. São duas coisas bem diferentes. Pedir é solicitar, perguntar é questionar, e questionar é perguntar consequentemente. Então aqui a gente emprega o perguntaram ao senhor Kraus o que estava acontecendo, porque eles fizeram uma pergunta. Qual foi a pergunta deles? Será que são os soldados lituanos? Aqui interessante também, nacionalidade. Nacionalidade a gente pode começar em caixa baixa, em letra minúscula. Será que são os lituanos? Disse Liam, que estava a viagem inteira quieto. Observem aqui o disse começando com letra minúscula após o travessão. Por quê? Porque isso aqui é um verbo dicende ou um verbo de dizer, que ele dá continuidade à fala e ao ato que foi executado na fala. Ou seja, eles falaram isso. Será que são os soldados lituanos? Disse Liam. Então o disse aqui já pode seguir com inicial minúscula. Se fosse, por exemplo, será que são os soldados lituanos? Observavam a sua volta e se perguntavam. O observavam já é diferente do que aconteceu ali na pergunta, entendem? Então a gente começaria com inicial maiúscula. Como aqui nós estamos nos referindo ao que foi falado, será que são os soldados lituanos? Disse Liam, que estava a viagem inteira quieto. Esses foram então alguns pontos legais para a gente abordar. Lembrando que a intenção é a gente refletir sobre a importância de seguir as normas ortográficas, gramaticais, para oferecer um livro bem dentro das regras, um produto de bastante qualidade para o leitor, e para valorizar esses textos que estão super bem redigidos, como é o caso deste. Esse livro é bem interessante, é uma história bem legal, muito bem contada, e assim a gente poder oferecer o melhor produto possível para os leitores. Essa é a dica de hoje. A gente está à disposição de vocês para o que precisarem no sentido de edição de livros. Editora Virtua, viva a sua essência.